Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa viagem de hoje nos leva às praias de Dunkirk, na França. Mas antes da gente começar a caminhar pelas areias de Dunkirk, não se esqueça de dar o like no programa, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal, se ainda não está inscrito. Ao final do programa, eu vou falar para vocês como concorrer ao livro de Guadalcanal a Creta, escrito pelo Nestor Magalhães. O Nestor é um turista de guerra, um militar brasileiro que viaja o mundo visitando campos de batalha, mergulhando em naufrágios e muito mais. No final do programa eu explico como vocês podem participar do sorteio desse livro e de uma camiseta do Viagem na História. Quem já assiste os nossos vídeos aqui do canal sabe que nós organizamos grupos e visitamos os campos de batalha, memoriais, museus de guerra por várias partes da Europa, Estados Unidos e Oriente. Um dos nossos roteiros nos leva da Normandia até Bastogne. O ano que vem teremos mais um grupo fazendo esse caminho e você está convidado a participar conosco. Entre em contato, a sua vaga está garantida. E nessa jornada, uma das nossas paradas é na famosa praia de Dunkirk, na França. Ali, em 1940, aconteceu uma batalha que foi importantíssima para o desfecho final de toda a Segunda Guerra Mundial. E na visita a Dunkirk, você pode conhecer um pedaço importante dessa história. Para invadir a França em 1940, os alemães traçaram um plano audacioso que visava contornar as baterias e fortalezas da linha Maginot, que os franceses construíram na fronteira com a Alemanha. Aqui no canal também tem um programa muito legal sobre a linha Maginot. Também vou deixar o link na descrição, depois você dá uma olhada. Esse plano levava os alemães a tomarem ações audaciosas, como a invasão do forte Ebe-Emael, que era um ponto-chave no caminho até o norte da França, e tem também uma visita nossa a Ebe-Emael aqui no canal, vou deixar o link também na descrição, e previa também invadir a Holanda e, contornando a linha Maginot, cortar as forças francesas britânicas ao meio. Com a invasão da Bélgica e da Holanda, as forças expedicionárias britânicas e boa parte dos franceses foram atraídos mais para o norte, para tentar conter as forças alemãs ainda em território belga. Enquanto isso, os alemães penetraram pela floresta das Ardenas, contornando a linha Maginot, e dividiram ao meio as forças aliadas. O plano funcionou perfeitamente, as forças aliadas foram divididas ao meio, franceses e ingleses ficaram presos em um bolsão que foi diminuindo até chegar a pouco mais de 10 quilômetros de largura. E esse bolsão se formou exatamente num dos últimos pontos aonde os mais de 300 mil soldados aliados britânicos e franceses poderiam ser resgatados, o porto e a cidade de Dunkirk. Essa guerra rápida, chamada de Blitzkrieg, foi antecedida por 8 meses de longa espera, quando os exércitos oponentes apenas se observaram. Em 10 de maio de 1940, no entanto, essa guerra falsa deu lugar a uma guerra verdadeira, uma guerra relâmpago. 30 divisões alemãs avançaram através das fronteiras da Holanda e da Bélgica em uma frente de mais de 300 quilômetros. Mais ao sul, outras 45 divisões alemãs cortaram a floresta das Ardenas e contornaram as defesas da linha Maginot, liderados por um dos maiores comandantes de tanque da época, o general Guderian. Essa investida obteve tanto sucesso que em apenas 10 dias eles alcançaram a costa do Canal da Mancha, separando as forças francesas e inglesas. Essa rapidez da ofensiva alemã ameaçou prender todas as tropas aliadas ao norte e ficaram isolados em 3 pontos: o Canal de Boulogne, Calais e Dunkirk. Nessas 3 posições chaves, os franceses em Lille, com unidades belgas ao longo do rio Lys, e os britânicos em Calais ofereceram resistência ao ataque alemão. Embora tivesse recebido a ordem de organizar um contra-ataque em apoio aos franceses, o marechal de campo Lord Gort, comandante da Força Expedicionária Britânica, preferiu concentrar suas tropas próximas a Dunkirk, a fim de evacuar o maior número possível de soldados
para a segurança na Inglaterra. Os franceses, então, defenderam heroicamente Lille em uma batalha muito importante, enquanto que em Boulogne, o 2º Batalhão de Guarda Irlandesa e um batalhão dos guardas galeses e a 30ª Brigada Britânica de Infantaria em Calais ganharam um tempo precioso para que Gort preparasse um perímetro defensivo em torno de Dunkerque. No entanto, o esforço parecia em vão, pois os comandantes de tanque alemães já espiavam as torres da igreja de Dunkerque com binóculos. No entanto, no dia 24 de maio, Hitler visitou a sede do general von Rundstedt, em Charleville, e, influenciado por Hermann Göring, o comandante da Luftwaffe, permitiu que a Força Aérea Alemã ficasse com a missão de desferir o golpe mortal no inimigo em Dunkerque. Hitler ordenou a Rundstedt que parasse os tanques das 6 divisões Panzer ao longo do canal. Por 48 horas, o assalto terrestre alemão diminuiu e as tropas aliadas ao redor de Dunkerque foram golpeadas pelos gritos dos Stukas e metralhados pelos aviões da Luftwaffe. No dia 26 de maio, o ataque terrestre foi retomado, mas esse adiamento permitiu que Lord Gort remendasse a linha defensiva e, com isso, foi possível resistir por mais tempo, mesmo que eventualmente os aliados fossem exprimidos ao final em um bolsão de apenas 7 milhas de largura. No entanto, a muito pressionada Marinha Real não poderia fornecer o número de navios necessário para resgatar a força expedicionária. E a partir de então, liderados por Winston Churchill e pelo almirante Bertrand Ramsay, iates, balsas, escunas e tripulações civis juntaram-se aos destroyers da Marinha Real em uma jornada de 70 quilômetros através de um labirinto de minas explosivas alemãs espalhadas no Canal da Mancha, e sob ataque aéreo contínuo e alcance de fogo da artilharia pesada alemã. O bombardeio da Luftwaffe incendiou a cidade de Dunkerque e destruiu as instalações portuárias. No entanto, as embarcações de resgate prosseguiam e eram obrigadas a se arriscar e talvez encalhar nos baixios ao longo das praias, a fim de levar os soldados a bordo. Incontáveis atos de heroísmo ocorreram quando as embarcações fizeram numerosas viagens de transporte, ida e volta. Cerca de 1/3 dos 693 barcos civis envolvidos foram destruídos, mas, a partir de 26 de maio e até o final da operação de salvamento no dia 4 de junho, um total de 338.226 soldados aliados chegaram à Inglaterra. Quando as tropas aliadas, exauridas e maltratadas, chegaram, foram recebidas como heróis. Os habitantes da cidade saíram de suas casas com comida e bebida para os soldados famintos. Praticamente todo o equipamento pesado foi abandonado nas praias de Dunkerque. Milhares de seus camaradas foram mortos ou capturados, e as forças da Grã-Bretanha e da França sofreram uma das maiores derrotas militares da sua história. Após os eventos em Dunkerque, as forças alemãs se reagruparam em uma nova operação, chamada Case Red, ou Fall Rot, um novo ataque para o sul que os levou a desfilar em Paris brevemente. O governo francês foi então forçado a negociar um armistício em Copenhague, em 22 de junho de 1940. Obviamente, essa batalha tão importante, tão decisiva e tão debatida foi alvo de muito estudo, de muita produção cultural. Filmes, livros, documentários foram feitos para contar a história da batalha e tentar desvendar o porquê dela ter ocorrido dessa forma. Até hoje, os historiadores têm debatido as razões de Hitler parar os Panzers. Alguns afirmam que o foco dos alemães já estava na derrota completa da França e na captura de Paris. Outros dizem que Hitler estava preocupado com o terreno pantanoso de Flandres, que era menos do que o ideal para a manobra dos tanques. Os próprios tanques estavam muito desgastados pelas batalhas anteriores. Muitos deles, sem dúvida, precisavam de reparos. Isso tudo somado ao argumento de Göring, que dizia que a Luftwaffe certamente conseguiria derrotar o inimigo, levaram Hitler a tomar essa decisão até hoje debatida. E esse debate acontece em livros como O Milagre de Dunkerque, do Walter Lord, um bom livro publicado no Brasil pela editora Record, ou então um clássico, As Areias de Dunkerque, publicado no Brasil também pela editora Record, e o autor Richard Colliers, um bom livro sobre o assunto, que nos prende do começo ao fim. Recentemente, por ocasião do lançamento do filme, foi lançado também no Brasil o livro Dunkirk, a história real por trás do filme. E é isso que esse livro faz, ele compara o filme Dunkirk com a
história real e é uma leitura muito prazerosa. E falando em filme, então, eu vou apresentar agora para vocês alguns dos muitos filmes que a retirada de Dunkirk inspirou. Em 1958, os britânicos lançaram o filme Dunkirk, um filme preto e branco, muito bom, interpretado por bons atores britânicos, que captura aquele clima, né, que é ao mesmo tempo sarcástico e derrotista que compunham as forças britânicas por ocasião da batalha. Alguns veteranos da própria batalha atuam no filme como atores. É um bom filme para você começar a compreender o que foi a Batalha de Dunkirk. Já em 1964, foi a vez dos franceses abordarem a Batalha de Dunkirk. Nesse filme, Jean-Paul Belmondo lidera um pequeno grupo de soldados franceses meio que perdidos em meio aos bombardeios dos alemães e a toda a confusão. E é isso que o filme captura, a confusão que foi Dunkirk. O filme tem uma grande vantagem de ter sido filmado no próprio local, o que traz um realismo impressionante para essa produção de 1964. Vale a pena procurar e conhecer Fim de Semana em Dunkirk. Mais recentemente, em 2019, foi a vez do Christopher Nolan, um dos maiores diretores que existem atualmente no cinema. Ele fez um filme grandioso, embora um pouco polêmico, sobre Dunkirk, com o nome, obviamente, de Dunkirk. É um filme polêmico porque muita gente não gosta de Dunkirk. Nolan conta 3 histórias paralelas usando os 3 elementos, o mar, o ar e a terra, para criar um panorama mais completo do que foi essa batalha. Lembre-se que as batalhas são feitas de pequenos gestos dos soldados. A cada gesto heróico, a moral do batalhão, da tropa, aumenta. Então, Nolan mostra nesse filme 3 heróis, cada um no seu elemento, que compõem um grande panorama da batalha. Então muita gente foi ao cinema esperando um filme sobre tanques avançando, tropas imensas resistindo. E na realidade ele fez o contrário, ele focou em indivíduos e as suas ações decisivas durante a batalha de Dunkirk. E é isso que faz a grandiosidade do filme, mesmo porque ele usou o mínimo possível de efeitos de computador na geração das cenas, usou o máximo que pôde de aviões reais, navios reais e principalmente atores fazendo aquelas cenas de multidões. O que a gente ganhou com isso foi um filme grandioso. Eu gosto muito de Dunkirk. E o filme Dunkirk, ou qualquer um desses outros que eu citei, ficam ainda melhores se você fizer o exercício que eu já recomendei em outro programa aqui do canal, que é assistir a 2 outros filmes junto com um filme de Dunkirk. O primeiro desses 2 filmes é O Destino de uma Nação, que mostra Winston Churchill lutando internamente contra derrotistas dentro do governo inglês para conseguir evacuar as suas tropas e com isso manter a posição de enfrentamento a Hitler durante aqueles dias sombrios de 1940. Ao assistir O Destino de uma Nação, você tem uma noção da importância que teve Winston Churchill nesse instante, nesse momento ali da história. We shall defend our island, whatever the cost may be. O outro filme chama Their Finest, que é um filme que conta a história de produtores de cinema britânicos durante a guerra interessados em contar as histórias de heroísmo que ocorreram em Dunkirk para que isso seja inspirador para os britânicos durante a Batalha da Inglaterra e os anos duros ali da década de 1940. Então, se você assistiu O Destino de uma Nação, Their Finest e, por fim, o Dunkirk, você fará uma tripleta, como diriam os espanhóis, e com isso você passa a ter uma dimensão maior do que foi a importância de Dunkirk para os britânicos. Eu recomendo. Mrs. Cole, where is she? Could someone please get Mr. Hilliard out of Dunkirk? A Batalha de Dunkirk marcou o ápice da Blitzkrieg, o ápice dessa nova tática de guerra
alemã que os levou a dominar praticamente quase toda a Europa Ocidental. No entanto, os britânicos conseguiram evacuar boa parte das suas forças e se prepararam entrincheirados para uma possível resistência a uma invasão alemã, a chamada Operação Leão Marinho, que no entanto nunca aconteceu. Dunkirk virou um marco. Winston Churchill disse que não é possível vencer a guerra com retiradas. No entanto, essa retirada foi um alívio moral para os ingleses, que só conheciam derrotas nessa campanha em 1940. As praias de Dunkirk ficaram coalhadas de equipamento abandonados, canhões, tanques, fuzis, todo tipo de peças que um exército usa foram simplesmente abandonados nas praias e os soldados britânicos e franceses correram para os navios com água até a cintura. Foi algo apressado, heróico, mas também triste de se ver. Obviamente, essa batalha deixou marcas profundas na cidade e visitar Dunkirk hoje nos leva a caminhar pelas mesmas praias onde esses soldados quase perderam a vida. Dunkirk é uma cidade portuária no norte da França, situada a 10 quilômetros da fronteira com a Bélgica. Hoje a cidade tem cerca de 80 mil habitantes e está ligada à Inglaterra por um ferry boat que chega a Dover e a Ramsgate. Dunkirk possui o terceiro maior porto francês, depois de Le Havre e Marseille. É também uma cidade industrial, exportando produtos de aço, indústria alimentar, refinados do petróleo e também navios e indústria química. Historicamente, a cidade e seus arredores pertencem ao condado de Flandres. Dunkirk é um destino muito procurado pelos franceses e até pelos britânicos e belgas, que buscam as praias da cidade para um relax. Mas as praias não são assim como as nossas praias aqui no Brasil, né? São praias mais frias, venta muito naquele local, mas o calçadão da cidade, as lojas, os restaurantes vivem sempre muito cheios. Um dos pontos mais bacanas de se ver relacionados à Batalha de Dunkirk na cidade é o Museu da Operação Dynamo, que é como os ingleses nominaram essa operação de salvamento dos soldados durante a Segunda Guerra Mundial. O Museu da Operação Dynamo vale a pena ser visitado. Ele tem um acervo interessante com muitas peças que sobreviveram à batalha ali travada. Ao longo das estradas que chegam e saem de Dunkirk, ou mesmo das ruas da cidade, existem vários pequenos monumentos que contam aos poucos a história da batalha. Enquanto que já na praia e no antigo porto, ainda é possível encontrar um mole, ou seja, um ancoradouro feito artificialmente com barras de ferro gigantescas, e também restos de navios. Quando a maré baixa, é possível você ver restos de navios ainda da Operação Dynamo, ainda de 1940. A cidade é muito agradável, tem uma boa culinária e respira a história o tempo todo. Vale a pena passear por Dunkirk e relembrar e homenagear os heróis que ali deram a sua vida em uma causa quase que perdida. Lembre-se, você pode visitar Dunkirk conosco no próximo ano, quando iremos fazer o roteiro que começa na Normandia e termina em Bastogne, chegando em Paris. Dunkirk está no nosso caminho quando vamos para a região do Flanders para visitar as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Sua vaga, como eu disse, está garantida, né? Entre em contato o mais rápido possível. Bom, depois de tanta informação sobre Dunkirk, fica a você aí o desafio. Gostou? Leia mais. Pegue um bom livro desses que eu indiquei, ou mesmo na internet, leia mais, que você vai descobrir o quão importante foi Dunkirk. Eu vou fazer futuramente aqui no canal um programa comparando Dunkirk com o dia D.
e aí nós vamos ver o que foi mais importante, embora, obviamente, o dia D seja mais conhecido. Mas não deixe de ler sobre Dunkirk e pesquisar mais, tá bom? Espero que tenha gostado. Se gostou, dê o seu like, deixe o seu comentário e se ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Você fazendo isso estará concorrendo ao livro do Nestor, de Guadalcanal a Creta. Esse livro e mais uma camisa do Viagem na História podem ser seus. Eu irei fazer o sorteio no final do mês agora de junho de 2021. Para concorrer, basta você deixar um comentário nesse programa. Eu quero ganhar o livro do Nestor. Dê o like, tem que estar inscrito, obviamente, e aí você estará concorrendo, tá bom? Era isso que eu tinha por hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.